oficialmente agora, então boa noite a Leila, boa noite a Zilda, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Márcia Lucena, sou aconselhadora biográfica, sou psicóloga e estou a serviço da ELEB para estar aqui como anfitriã, né, dessas lives, para falar hoje, né? Então já tem uma série de lives, já foram 3 lives anteriores, e hoje a gente vai trazer o aconselhamento biográfico nas organizações, sempre trazendo essa inserção, né, do aconselhamento biográfico em outras, né, em outras áreas, digamos assim. Então, sejam bem-vindas vocês duas. E aí eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, para a gente começar. Ou por ordem alfabética, Zilda, se for assim, você sempre fica por último. As chamadas eu sempre fui a última. Vai, Leila, vai, Leila. Você entrou primeiro, por ordem de chegada. Vai você. Então vamos lá, vamos lá. Bom, eu falo que em live a gente fala boa noite, porque estamos aí à noite, mas é bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo em outros momentos, né? Gratidão aí para a ELEB, né? Minha escola querida do coração, onde eu me formei em 2006, no grupo 7. Obrigada, Márcia. E muito bom estar aqui com a Leila também, para a gente conversar por esse tema apaixonante aí, o aconselhamento biográfico nas organizações, né? Bom, eu já dei 68 voltas em torno do Sol. Estou casada com o mesmo marido há 44 anos, sempre brinco. Tenho um casal de filhos e 2 lindas netas, uma de 3 anos e outra de 2 anos de idade. Então, numa fase bem plena da vida. Para sumarizar pessoalmente, o fio da minha vida profissional, eu atuei 20 anos, né, principalmente, né, não só, mas principalmente na área de recursos humanos, em 3 multinacionais americanas. E depois desse período, exatamente há 20 anos atrás, então dá para fazer a conta, eu com 48, em 2002, decido sair voluntariamente do mundo corporativo e abrir a minha consultoria. Então, há 20 anos empreendo, né? Então, no Brasil é uma vitória, apoiando o desenvolvimento humano. Legal, muito bom. Vocês que estão nos assistindo já vão trazendo e fazendo perguntas e vão colocando aí à medida, se vocês têm perguntas e o que desperta em vocês esse tema do aconselhamento biográfico nas organizações. E à medida em que a gente for falando, a gente vai fazendo as perguntas. Boa noite, Ronaldo, entrando agora, Edna, um monte de gente entrando. Leila, com você. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou aconselhadora formada pela primeira turma da Escola de Minas Gerais. Mas fiz meu estágio de docência na ELEB. E hoje eu faço parte, junto com a Márcia Lucena, também, do grupo, que a gente chama do grupo da escola, né? Que está se dedicando a servir e a desenvolver a ELEB, né? Eu conheci a antroposofia, que é outra palavrinha importante que a gente vai trazer aqui, pela via do trabalho. Eu fui cliente de processo de consultoria de consultores antroposóficos. E aí perguntei para eles, nossa, vocês nos ajudaram muito. A empresa era uma empresa onde eu era uma das sócias, né? O que tem por trás? Pronto, fiz essa pergunta e me lasquei toda. Porque a partir dessa pergunta, eu fiz toda uma formação em consultoria via Digo, né? E nesse caminho de aprofundamento,
fiz também a escolha de me aprofundar no aconselhamento biográfico. Indivíduos são minha área de trabalho. Hoje, eu sou vinculado a uma empresa de consultoria chamada Wisdom, fica em São Paulo, gestão empresarial. Né? Eu cuido da prática de desenvolvimento de pessoas, né, nessa organização. Sou ligada à Conviver, a Associação Conviver, que cuida dos programas de desenvolvimento de lideranças sociais chamado Germinar, né? Que é também uma coisa muito cara para mim. E atuo com aconselhamento biográfico, com indivíduos, com grupos e com organizações. Então, tem vários chapéus que eu estou atuando hoje. Legal. Você falou as voltas do sol, eu estou na 67, é difícil falar. Eu tenho 3 filhos, tenho 3 netos, tenho 3 enteados, 5 entinetos, uma vida plena, e na pandemia eu me mudei para o interior do estado do Rio de Janeiro. E estou aqui redesenhando a minha vida profissional toda aqui, nesse local, trazendo para cá. É uma cidade perto de Vassouras, é uma cidade universitária, que tem uma faculdade de medicina bastante considerada, farmácia, etc. e tal. É uma área interessante da gente atuar. Muito bem. E aí, entrando no tema da nossa live, vocês duas com uma vasta experiência nas organizações, em empresa, empreendendo, né, nessas 68 voltas, 67 voltas ao redor do sol e tantas voltas ao redor desse tema com as empresas. O que é e como se dá o aconselhamento biográfico nas organizações? Bom, nós vamos costurar aqui, né, esse papo, eu e Leila, é um trio, na verdade, né, e também quem tá conosco aqui, né. Primeiro eu acho que deixar bem claro que quando a gente coloca o aconselhamento biográfico nas organizações são todas as instituições, vamos dizer assim, que não importa o porte, se é pequena, média, grande, se é nacional, se é multinacional, se é uma igreja, uma comunidade, um grupo. Então nós primeiro, estamos segundo, terceiro setor. Todos os setores, né? Startups, ONGs, fundações. Então é algo mesmo para a gente dizer, olha, não tem um foco específico, ele é grande, né? E esse atuar, né, quer dizer, acho que essa trajetória que eu vou falar por mim, né, que eu fiz no mundo corporativo, principalmente 3 organizações multinacionais, quando eu saio e foi 2002, esse marco, eu conheci, a Leila trouxe que, como ela conheceu a antroposofia, para mim foi através da medicina, quando eu achei um pediatra novo para o meu filho, que está hoje com 38 anos, então eu tenho contato com a antroposofia há 38 anos, e aproveitar para falar da antroposofia, porque nem todos, possivelmente, que estejam aí nos ouvindo e vendo, né, conhecem, mas homem, ou como eu gosto de denominar, ser humano, né, e Sofia, esse conhecimento sobre o ser humano. Então, eu diria que é essa filosofia, essa ciência espiritual, criada aí pelo Rudolf Steiner, né, na virada aí do século XIX para o século XX. Então, quem se interessar, tem material farto, né, para explorar a antroposofia. E trazendo o foco para a tua pergunta, Márcio, eu diria assim, o que me encanta é a abordagem sistêmica do aconselhamento biográfico, né? Então, foi também algo que me encantou quando eu tive contato, quando em 2002 eu fiz, né, o meu panorama biográfico na extinta Artemisia, mas assim, esse olhar, você está no presente, mas olha passado e olha futuro,
e sistemicamente no sentido de que você olha diversas dimensões da vida. Você não olha só para a dimensão do trabalho, ou dos relacionamentos, ou de finanças, mas você olha de uma maneira integral, né? De uma maneira holística, que são sinônimos, né, do modo sistêmico de se olhar. E você... é com essa... Sim, pode falar. Termine. E é com essa entrada que eu acredito que tem um diferencial, né? Que as organizações, eu sinto, nesses anos todos, né? Então, desde 2007, estão muito abertas, né? A, vamos dizer assim, a acolher, é isso que eu acredito que seja uma metodologia que apoia o desenvolvimento humano. Legal. Leila, quer complementar? Eu gostaria, sim, ouvindo a Zilda falar, né? Trazer essas imagens, me vem, assim, uma imagem que é minha muito cara, que é quando nós desenhamos programas de desenvolvimento de liderança, programas de autodesenvolvimento para as organizações. E o conhecimento das leis biográficas se insere muito adequadamente nesses processos de autodesenvolvimento, porque ele traz uma imagem, a gente traz os grandes arquétipos do desenvolvimento de qualquer ser humano. E é tão interessante quando a gente termina a palestra, as pessoas olham, você estava falando de mim. Né? Quando a gente termina, é uma identificação imediata com esses arquétipos. E quando a gente traz essas imagens, também traz para cada indivíduo uma possibilidade de reflexão sobre cada indivíduo com o qual ele vive ali. Que fase da vida ele está? Em que setênio ele está? Em que setênio que eu estou? Porque para cada setênio, né? Palavrinha que daqui a pouco a gente traduz, cada ciclo de 7 anos, né? Existe arquetipicamente, eu vou chamar de agenda, né? Uma agenda de desenvolvimento para cada humano, né? Que envolve seu corpo, né? A sua parte vital, a sua dimensão emocional e a sua individualidade, né? E quando a gente começa a reconhecer isso em torno, isso amplia, né, a nossa visão de mundo e a empatia com o outro. Legal. E, então, assim, a Zilda estava falando e ela partiu do panorama biográfico, como você falou, da tua história, né, da tua biografia, e para depois você levar esse olhar para as empresas, né? Então, as empresas compostas de indivíduos, então a própria empresa tem um panorama, e os indivíduos que a compõem também. Então, o trabalho de vocês nas organizações vai passando por esses 2 olhares, o olhar da empresa e o olhar do indivíduo. Isso. Porque a organização, por isso que eu acho que temos, vamos dizer assim, esse hábito, né? Vou dizer, de falar organização, sim, porque ela é um organismo vivo e ela também, né, tem as suas fases de desenvolvimento que não são iguais a de um ser humano, porque o indivíduo ele constrói uma biografia única, assim como cada organização também, né? Mas a gente estuda as fases da organização, a fase pioneira de desenvolvimento, aí vai. E é lindo o trabalho do aconselhamento biográfico dentro do mundo corporativo, porque você constrói essa cronologia da história dessa organização, quando ela foi fundada, por quem ela foi fundada, quem fundou está presente, não está mais, né? Qual a razão social dessa organização, que é além do nome, é a razão de ser dela, né? E em que momento a minha biografia encontra a biografia dessa organização, né? E fazer essa cronologia. E como a Leila disse, assim, é algo tocante, é algo
de uma conexão muito grande, né? E amplia assim, principalmente autoconhecimento, e com isso a perspectiva de eu conhecer o outro, ou reconhecer o outro, e eu diria que até ter um outro senso de pertencimento à organização que eu sirvo, né? Com certeza. Você também usa essa imagem, né, da gente desenhar, né, o fio da vida das organizações, né? Então, eu uso muito a imagem do rio, né? Onde cada pessoa que chega na organização é um afluente que está chegando ali, está procurando algo e vai contribuir com algo para frente, né? E quando a gente coloca essas biografias todas juntas, né? Porque a gente encontra uma organização num determinado momento da nossa vida, como você trouxe, né? E a gente vai entrar nesse rio, que é a vida dessa organização, num determinado momento. E tem uma história que se passou. E é muito bonito, né, quando a gente olha para esse fio da história da organização, e principalmente quando a gente olha para as crises que ela passou. E nós, nas nossas biografias, vivemos algumas crises, as organizações também. E quando a gente conhece a história da organização construída por a história de todos, né, a gente vai podendo perceber os valores que de verdade ela opera no mundo. Como é que essa organização toma decisões? Né? Legal. Tem bastante... E é bonito, nós também, quando conhecemos a nossa biografia, a gente começa a descobrir com que valores a gente também toma as nossas próprias decisões. Então tem muitas pontes, né? Muitas conexões a serem feitas, né? Tem algumas pessoas, a Ana Ferreira entrou, a Márcia, minha xará, a Márcia Andrade, está mandando um olá também para a Leila. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí, vão escrevendo que a gente vai fazendo. Ao longo desses anos todos que vocês trabalharam, teve alguma experiência que foi marcante para a vida de vocês ao utilizar o aconselhamento biográfico nas organizações? Alguma? Vai lá, Leila. Vai lá, Leila. Com vocês? Leila, está me ouvindo? Acho que deu uma... Deu uma... Eu não estava ouvindo vocês falarem. Tá. Eu estou perguntando assim, se ao longo desses anos que vocês trabalham com essa metodologia do aconselhamento biográfico nas organizações, se houve alguma empresa em particular, ou alguma empresa não necessariamente, mas algum trabalho desses que vocês fizeram que marcou vocês, né, que vocês podem destacar ou contar aqui para a gente como é que foi. É bom contar causa, né, Zilda? Vamos lá. Vamos lá que eu já selecionei um aqui. Uhum. Você quer começar? Começo eu. Vai lá, Leila, pode ir. Então, deixa eu contar para vocês é bem recente. Essa organização é uma organização muito grande. É uma das empresas do Sistema S, né? E nós fomos convidadas para propor processos de autodesenvolvimento para a equipe de liderança. E nós ousamos, foi uma ousadia, propor para a organização fazer programas de retrospectiva biográfica com esses líderes. Como essa organização era muito grande, nós fizemos um acordo de fazer turmas de 12 pessoas, até de 12 a 15 pessoas, mas as pessoas, elas se inscreviam livremente. A gente apresentou o programa, explicou o que era uma retrospectiva biográfica, uma reflexão biográfica, e as pessoas se inscreveram no programa. E aí, uma das preocupações da área de recursos humanos mas as pessoas vão trocar biografia, uma coisa tão íntima, né?
e são todos da mesma organização, como é que isso vai acontecer? Isso foi muito cuidado, né? Quando a gente forma um grupo, uma das coisas que a gente sempre faz é fazer acordos, né? E esses acordos são muito importantes, né? E no caso dessa organização, tinha esse acordo de vocês virem com seus próprios pés e de que ali era um espaço de confiança e o limite, ali era todo mundo adulto, o limite era de cada um. Você se colocava à medida que você se sentia confortável. Nós fizemos várias turmas e foi muito interessante porque essas pessoas que faziam essa retrospectiva biográfica juntas, elas conseguiam fazer uma conexão muito íntima entre elas. E essa conexão íntima, ela facilitava o trabalho e a comunicação entre as áreas, né? E, além disso, você humanizava muito o ambiente de trabalho, porque você trazia a imagem uma imagem humanizada do outro, você conheceu a biografia, como é que essa pessoa se constituiu, né? Conhecia as perguntas que ela tinha, as facilidades ou as dificuldades que ela viveu naquele ambiente, né? E a gente fez esse programa dando uma ênfase, né, quando a gente trazia os arquétipos no desenvolvimento da vida profissional, aquelas pessoas estavam todos no ambiente profissional, e foi muito bem avaliado. No tempo que a gente fez esse programa, ele foi muito bem avaliado por todo mundo que passou dentro da organização. Então, foi uma experiência muito interessante. Legal. E você, Zilda? Eu tenho tantos, né, assim, mas eu vou dar foco em um que aconteceu, acho que é bem antes da pandemia, e foi um programa levado por uma multinacional do setor químico, né? Interessante que a demanda chega com a seguinte questão: a área de benefícios dentro de recursos humanos, que acompanhava quem se aposentava ou quem saía, principalmente quem se aposentava, né? Saindo dessa organização, em 2 anos e meio estava morto. Não é assim, literalmente, uma morte, né, física. Mas a pessoa dizia, nossa, a gente vê situações, e principalmente, né, do sexo masculino, sentadinho no canto do sofá com o controle remoto na mão, né? Então, essa organização criou um programa que tinha uma imagem muito linda, chamado Projeto de Vida na Maturidade. 3 dias seguidos, né, eu diria que está cada vez mais raro, né, presencial, 3 dias seguidos, onde também, como a Leila trouxe, era um programa voluntário, as pessoas não eram obrigadas a fazer, mas tinha uma linha de corte. Então, a organização convidava pessoas de 50 anos acima para fazer parte do programa, de participar. E como as pessoas, geralmente, nessa idade já tinham uma longevidade dentro daquela organização, onde historicamente as pessoas têm muitos anos, ficam muitos anos usando o mesmo crachá, né? Era, vamos dizer assim, oportuno de que elas pudessem olhar para elas mesmas: eu estou esse crachá, eu não sou esse crachá, e como se fosse essa pílula de olhar para o futuro. Então, de novo, né, esse panorama da biografia: eu chego no meu momento presente, que questões são essas que eu tenho, vamos dizer assim, um viés com o foco do profissional, né, mas não só. Olhar para a biografia, e nesse trabalho a gente tinha turmas de até 20 pessoas, se pedia sempre que fosse um número par, o compartilhamento das biografias eram em duplas, né? Atividade artística, movimento corporal, aquilo tudo que a gente sempre preza, né? Nesse ensino de adultos, ou nessa andragogia dentro da antroposofia. Então era algo muito rico. Eu vi ali nos planos de futuro, né? Então cada pessoa saindo com um plano de desenvolvimento para futuro, sair negócios próprios, atividades próprias que eu soube de se concretizarem, né, depois.
e sei também que foi um programa no pódio ali, super bem avaliado, né? Então, é gratificante. E toda, assim, acho que um dos feedbacks que, não só nesse caso que eu estou trazendo, mas em outros, nossa, eu nunca mais vou olhar para aquela pessoa, para todas essas pessoas da mesma maneira, né? Tem algo ali que é um antes e depois, algo muito, muito rico, né? Que toca, às vezes são poucas pessoas que fazem, mas elas são sementinhas, né? De algo dentro da organização, e também o que acontece é que o encontro comigo é um encontro com antroposofia para 98% das pessoas, né, vamos dizer assim, o que é isso, né, de saber o que é isso, e ficar curioso em saber o que é biografia humana. Então, é algo que fica como uma semente mesmo para a vida fora. No relato de vocês, né, parece que quando as pessoas conhecem a biografia sua e escuta a biografia do outro, traz mais intimidade e traz mais vínculo para o grupo que está, porque quando se está num trabalho, são colegas de trabalho, mas quando você conhece a biografia do outro, é mais que um colega de trabalho, tem um ser humano ali. Isso. É a empatia, nasce essa empatia, não é que nasce, eu acho que ela é revivificada, né? Porque tem N atividades artísticas, eu, numa atividade do legado, eu faço as pessoas desenharem à mão e faço o mural das mãos, né? Só de cada um ler o que eu quero deixar, é muita emoção, é acessar mesmo isso da emoção. Então, eu diria que nesses anos todos, eu vejo o quanto que o mundo organizacional é um portal mesmo, né, que acolhe, né, essas iniciativas, né? Então, é algo para esse nosso século XXI muito importante, nós estarmos a serviço desse impulso, né, do trabalho biográfico, para esse universo que eu diria, tem pessoas felizes dentro dele, tem pessoas que nem tanto, né? Então, levar uma pitadinha de salutogênese é sempre bom. É muito interessante, com certeza. Eu estou me lembrando uma oportunidade que eu tive de fazer um trabalho num canteiro de obras, no Tocantins, no interior, numa cidadezinha chamada Gurupi. Era um canteiro de obras da Ferrovia Norte-Sul, e eu fui trabalhar o grupo. E dos temas da biografia, temperamentos, quando você conhece, ouve falar sobre temperamentos, nossa, como ajuda você reconhecer, né, o grupo e as pessoas à sua volta, né? E eu quando ia para Gurupi é 220 quilômetros de Palmas. Então, eu tinha uma pessoa que ela me pegava de carro e voltava, né? E tinha um único hotel na cidade onde eu trabalhava com esse grupo. Quando eu saía de lá, o motorista perguntava: Dona Lima, o que a senhora faz? Eles saem tão calmos, tão... Era muito engraçado. Então, eu acho que quando a gente traz, né, esse conhecimento que a gente consegue reconhecer com tanta facilidade, né? E que é tão útil, tão operacional, é muito rico. Bom, tem uma pergunta que não quer calar aqui, que é assim, quando se fala das organizações, né, e empresas, se fala em coaching. E aí o que vai diferenciar o aconselhamento biográfico de um trabalho de coaching? É a mesma coisa? Tem diferenças? Como que é isso? Posso começar? O trabalho, assim, eu faço trabalho de coach executivo. O trabalho de coach, ele sempre começa com uma pergunta. A gente trabalha a partir de uma pergunta com a pessoa que está conosco.
Só que a antroposofia ela amplia o aconselhamento biográfico, ele amplia a nossa visão. Então, se eu sou um coach que tenho conhecimento da biografia, a primeira coisa que eu vou fazer é situar esta pergunta que ele está trazendo na história, da biografia dele. Então, amplia muito a forma de enxergar. E qual é a diferença? Porque você pode fazer uma retrospectiva biográfica sem ter uma pergunta específica, simplesmente por autoconhecimento, por um impulso de se conhecer melhor, saber como é que você construiu as forças que você tem hoje a serviço na sua vida, né? Então, tem diferenças. Mas, essencialmente, assim, para mim, essa é a minha visão, né? O coach sempre trabalha a partir de uma pergunta, né? Mas é fundamental conhecer a biografia da pessoa que está ali e essa pergunta dentro do contexto biográfico, quando a gente tem essa bagagem, esse conhecimento. Legal. Não é, Zil? Exatamente, eu acho que eu estou muito alinhada contigo, né? Eu trabalhava, né? Atuava até, eu diria, a gente fala o RH enquanto coach, né? Eu diria assim que apoiando o desenvolvimento humano. O coach é isso, é um processo que apoia o desenvolvimento humano também, como tantos outros, né? Mas quando eu chego, né, na formação em aconselhamento biográfico e me aproprio, né, eu diria dessa ferramenta, entre aspas, dessa metodologia, ela, vamos dizer assim, enriquece, né, esse processo. Eu normalmente atuo dentro do mundo das organizações apoiando pessoas a aprimorarem competências. Seja uma pessoa, seja um grupo, então competência de liderança, competência comunicação ou espírito de equipe. E de uma maneira ou de outra, como a Leila trouxe, é inevitável, né, de alguma maneira, trazer o conteúdo, né, dos fases da vida, então a pessoa entender cada setênio, eu entender também que momento é esse, né, muitas vezes até, de alguma maneira, quando a pessoa traz a questão, você fala, acho que essa pessoa deve estar com seus 37, mais ou menos, né, antes de fazer a pergunta sobre a idade. Mas é isso, eu acho que tem convergências, né, entre esses processos. Legal. E hoje o ambiente de trabalho mudou bastante, né? Então, antes era um ambiente bem presencial e hoje o trabalho mudou muito para o online. É possível fazer esse trabalho no online? Poxa, se né? Para mim tem funcionado, viu? Tem funcionado. Eu diria que mesmo antes da pandemia eu já levava o processo de aconselhamento biográfico de forma virtual, até porque eu acho que eu sou mais nômade que meus clientes, né? Então, morando em João Pessoa, aqui também em São Paulo, morando em Peruíbe. Mas eu me lembro da primeira pergunta de uma cliente que me trouxe em 2010, ela grávida, em São Paulo, uma cliente da mesma geografia, barrigão crescendo, e ela disse, dá para fazer, né, de forma virtual por conta do trânsito, né? Então eu diria assim, com o cuidado que, de novo, nós que abraçamos a antroposofia e tem uma metodologia em termos de acolhimento, de como é que você faz a inclusão dessa pessoa nesse processo, cada sessão primorosamente cuidadas, né, seja uma sessão individual ou em grupo, como também um workshop, então cuidar, né, do começo, meio e fim, né? Então isso acessa até as faculdades humanas, que a gente pode fazer uma live só para falar, né, do pensar, sentir, querer. Então, contemplando isso, eu diria que é algo que é fundamental, e a Leila pode dar uma complementada aí no tema também. Olha, deu uma viajada agora, foi muito interessante, porque eu comecei fazendo coaching executivo antes de fazer aconselhamento biográfico. Eu fiz aconselhamento depois, como ampliação. E eu fiz parte de equipes
que fizeram programas enormes de coaching, onde a gente usava o telefone. Não era nem isso que eu estou falando de 2008, 2012. Então, assim, trabalhar com a pessoa não presencialmente era uma coisa que a gente já tinha uma prática. E era possível, em processos de coaching, isso era possível. A gente foi aprendendo a fazer isso com o tempo, né? E aprimorando. Quando a pandemia chegou, né? É lógico que presencialmente tem muito calor. Mas hoje a gente reconhece questões logísticas, né, de deslocamento na grande cidade, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Na pandemia em especial, contando para vocês, eu fiz uma perspectiva biográfica com uma brasileira que estava em Siena, na Itália. Vocês sabem que lá as pessoas não saíam na rua. E essa pessoa que fez essa retrospectiva biográfica comigo, ela não tinha contato com ninguém. Ela ficou sozinha em casa. Então, foi uma oportunidade ímpar para ela se dedicar a fazer uma retrospectiva biográfica. Né? Então, como isso foi importante na vida dela, porque depois eu continuei acompanhando, e ela tomou decisões muito importantes. Né? Estavam meio adormecidas lá, e que algumas ela não queria tanto olhar, mas que com a retrospectiva biográfica, reconhecendo as forças que ela construiu na vida, as potências que ela tinha, né? Deu para perceber que com todo esse cenário, né? Fez um limão à limonada e tomou muito boas decisões. Existe alma mesmo no virtual e é cuidar disso. Eu acho que quem tem essa senioridade, trabalhar muito tempo com grupos, né? Que atividades você insere de novo, começo, meio e fim. Quando é algo, vamos dizer assim, de encadeamento, uma sessão e depois tem outra, o que fica como a atividade, né, entre sessões, né? Então, enriquece também a forma como você está levando. Não veio, eu diria que o virtual veio para ficar, equilibrar, né, os prós e contras, né, e dosar. Eu acho que tem também essa dosagem, mais do que 1h30, sessões, realmente não dá, é dosar, e eu acho que leva, de novo vou me repetir, tem alma no virtual, sim. Legal. E eu, ouvindo vocês, e fica assim, o aconselhamento biográfico ampliou o olhar de vocês dentro das organizações e com o ser humano que trabalha nas organizações. Para uma pessoa que queira fazer, que essa live está direcionada, por exemplo, para as organizações, alguém que está numa organização e que queira fazer, por exemplo, ou a formação biográfica, como fala um pouco do que impactou essa formação na vida de vocês. Vocês já falaram um pouco, né? Mas falaram do impacto dela na vida das organizações. Se a pessoa quisesse fazer esse processo, como seria? Quiser fazer a formação, como seria? Assim, as organizações, né, é uma imagem, mas elas são essencialmente cada indivíduo. Quando sai um indivíduo ou entra um indivíduo na organização, a organização muda. Assim, essa singularidade de cada um de nós, ela se expressa mesmo dentro desse processo. Então, para mim, né, foi muito interessante que eu vim do conjunto para o indivíduo. Fui primeiro, fiz minha formação como consultora para poder assim, entender que
todos esses processos de desenvolvimento estão em cada um, né? Então, se autoconhecer é fundamental. Então, eu estou me lembrando que a gente estava conversando, falando das pessoas, das organizações, né? Como é importante um fundador que vai cuidar do seu processo sucessório, fazer o processo biográfico e entender, né? O que ele está esperando do legado dele e de tudo que está em torno dele. Quando você faz essa retrospectiva, você se conecta muito profundamente. Para os RHs das organizações, fazer formação biográfica é um must. Não é, Zilda? Legal. Vai trazer muitos insights, né? Também sobre grupos e sobre indivíduos. Né? Eu tenho a mesma ideia que a Leila. Eu acho que para mim foi um divisor de águas, né? E eu entrei na formação, eu fiz primeiro o meu panorama de biográfico, 7 dias, aquela imersão, né, que faz, e já saí inscrita na turma 7, né, da ELEB em São Paulo. E foi um divisor de águas. 48 anos e querendo me reinventar, mas eu fiz principalmente para mim, para abertura de ampliação de consciência, né? Algo que eu diria que é um convite para qualquer pessoa que queira fazer um caminho de aprofundar em si mesmo, né? Se isso depois vira, de uma maneira, uma atuação no mundo focada, eu quero atuar, né? Eu diria que, de verdade, talvez 100% da minha atuação é como aconselhadora biográfica, né? Porque eu posso estar num workshop, estar fazendo isso, mas é levando principalmente esse impulso e esse conteúdo, né? Então, eu acho que é contatar a ELEB São Paulo, né? Nós temos mais outras 2 escolas no Brasil, né? Minas Gerais e Santa Catarina. Então, eu acho que esse desejo de fazer a formação, eu acho que é contato com as escolas, ou se não, se é passar para o processo de uma maneira, contatar aí, tem tantas pessoas formadas, eu faço parte da ABAB, né, que é a Associação Brasileira dos Aconselhadores Biográficos, né, e temos lá no site quem é um profissional certificado, para que quem possa e queira fazer essa jornada. Muito bem. Meninas, a gente já vai caminhar para as considerações finais de vocês. Já está dando, passou muito rápido, né? O tempo da live. Então, gostaria que vocês falassem aí as considerações finais de vocês a respeito deste tema. E agradecer, depois eu agradeço de novo. Zilda, começa! Vou lá. Bom, primeiro, assim, meus olhos vão passando aqui, tantas pessoas queridas, eu vi ois e alôs específicos para mim, né? Também para a Leila, então uma alegria estar aqui. Eu diria que esse para gente, aí a Érica, a Edna, a Gene, Vitalino, Rosana, tem bastante gente aí, a Karen, todos queridos, né? Então eu diria que para mim eu gosto de usar a expressão sacro ofício, né? O meu ofício sagrado, por ter tido a trajetória de 20 anos na área de recursos humanos e depois poder apoiar o ser humano, né? Eu falo, eu não estando com a minha consultoria, mas apoiando pessoas, né? Não necessariamente estar a serviço de uma organização. Aliás, eu tive esse insight também dentro, né, de um trabalho biográfico, eu mesmo dizer, poxa, eu posso apoiar o desenvolvimento humano de fora das organizações, isso amplia, isso cresce, né? E a doutora Gudrun Burkhardt, que também assim, é pioneira do trabalho biográfico no Brasil, uma literatura vastíssima para quem quiser pesquisar,
Eu me lembro de ouvindo uma palestra dela, ela dizendo que as organizações, nessa época que a gente vive, são os grandes portais para apoiar o desenvolvimento. As organizações têm poderes de mais do que Estado, mais do que a igreja, né, historicamente na Sim, humanidade. sim. E o quanto que nós vemos aí nomenclaturas novas, né? As organizações humanizadas, as lideranças conscientes, o Isso. quanto que o aconselhamento biográfico tem esse espaço nesses templos organizacionais, né? Então, eu sou grata aqui pela oportunidade de vir falar desse tema, dividir aqui com a Leila, né? E com você, Márcia, agradecer a ILEB também, viu, São Paulo? Obrigada. Obrigada. Ai, que lindo. Leila, Zilda, acho que eu não tenho muito a acrescentar do que você falou, assim, é, foram muito boas palavras, então eu vou aproveitar para convidar vocês que estão ouvindo, porque a ELEB, ela tem vários grupos de estudos que são conduzidos por nós que fazemos parte lá da escola, né? Que vocês podem se interessar, no site da ELEB tem. E nós também estamos começando a fazer retrospectivas biográficas online. Vamos ter um agora no final de julho, né? Para também, se vocês estiverem interessados, fazer essa retrospectiva. E trazer um pouquinho da história do online, né? Quando eu e Márcia, fazemos parte do grupo que está cuidando disso, né? Então, por trás, né, de tudo que a gente faz, tem conceitos muito profundos. Então, essa retrospectiva, por exemplo, que a gente faz online, ela leva 3 dias e meio, considerando todas as noites, o sono, isso também faz parte, né, de tudo que a gente cuida quando está cuidando de um processo biológico, né? Então, ele foi desenhado especialmente com muita atenção em todos os detalhes. E nesse calor de trazer esse vínculo, né? Que é possível, nos nossos sorrisos, no nosso tom de voz, né? Esse ambiente frio que nos ajuda também a muito estar bem. perto de quem. Muito obrigada a vocês, assim, por esse bate-papo gostoso. Eu vou convidar quem está assistindo agora e quem vai assistir depois a seguir a página da ELEB aqui no Instagram. E também contar uma novidade que agora a ELEB, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, tem um canal no YouTube. Então, todas essas lives e várias outras palestras, né, que o Ronaldo, a Márcia, eles deram aí afora, né, tantas coisas, com tantos temas, vai estar lá na ELEB. Então, depois acessa, vai lá no YouTube, segue também a página da ELEB no YouTube, segue aqui, porque nós vamos ter outras lives. Já adiantando e contando para vocês que no dia 28 deste mês vai ter também um outro tema que é o aconselhamento biográfico na educação. Então, como é que isso acontece? A gente ouviu agora nas organizações e a gente vai ouvir dia 28 com a Leila Casoy e a Helena, a Lúcia, Leila, a Lúcia vai me matar. A Lúcia Casoy e a Helena vão falar sobre esse tema na educação. Então, já convidando vocês, a gente vai divulgar depois, mas já convidando vocês para se inscrever e aí ficar a par de tudo isso que acontece. E quem quiser fazer o seu panorama biográfico, a Zilda falou que no site da ABAB tem os aconselhadores biográficos, no site da ELEB também tem. Busca, que é um processo maravilhoso de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento que realmente faz a diferença na vida.
Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada, Leila. Obrigada, Zilda. Obrigada, Elebe, pela confiança e estar aqui conduzindo esta live. E até a próxima para vocês. Obrigada. Tchau. Beijo grande. Muitos queridos, né? Tem Presença nossa. Isso, Muito tem obrigada. muita gente aí falando. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, como disse a Zilda no início, para quem assistir depois. Tchau, gente. Tchau.